colocar no contexto, especialmente para os mais jovens ou aqueles que têm memória fraca. Quando você vê a lista de maiores goleadas, Corinthians 10, Tiradentes do Piauí 1. O Tiradentes até acho que era o time da Polícia Militar lá do Piauí na época. Se não for memória, tinha um tigre, assim, um sino. E na época, gente, o Campeonato Brasileiro tinha quase 100 times. Esses tempos aí, 70, 80, 90, poucos times. 79, né, foi o ano que mais times foram, 94, se não me memória, algo assim. Então você tinha times que hoje nem seriam nem da Série D de dado. Era um mega campeonato com mata-mata, com grupos intermináveis, uma coisa bem louca, muito diferente do que é hoje. Então havia confrontos de uma disparidade técnica muito maior, o abismo era muito maior. Tá? Vale para 10-1 do Corinthians do Tiradentes, para os 9-0 do Vasco na Tunaluso, né, lá do Pará, e também para o jogo, até para o jogo que eu estava na geral do Maracanã, e vi o Nunes meter 5 gols no Fortaleza em 81. O Fortaleza 81, ele não era o Fortaleza de agora, que tá mal agora, nesse momento exato está mal, mas é o Fortaleza que acabou de sair da Libertadores. Fortaleza 81 não brigava para a Libertadores, não tinha isso. Ele disputava a Série A porque eram muitos times. O Fortaleza se fortaleceu muito depois e passou a ser mais competitivo. O Flamengo fez 8-0 num time da Série A, com pontos corridos, acesso e descenso. Um time que não caiu no ano passado, um time que já foi vice-campeão brasileiro no mata-mata, né, o Vitória, em 93, né, contra o Palmeiras. Um time que tomou no máximo 2 gols até então, no mesmo jogo, que empatou em casa com o Cruzeiro e Palmeiras e com o Botafogo no Rio de Janeiro. Por exemplo, o Flamengo fez 2 em 2-3 minutos, sei lá, e meteu 8 no final. Isso não é normal. Isso aí é um negócio muito atípico, muito fora da curva. É impactante? Claro que é. Claro que é. Então as goleadas têm que ser colocadas no contexto. Essa goleada, na minha opinião, ela é muito maior do que os 8-0 do Flamengo 81 e essas duas do Corinthians, entre outras. Talvez só possa ser comparada... Vasco da Luz, né? Vasco da Luz. Você pode comparar talvez com... sejam maiores que essa. 7 do Corinthians no Santos. Aí é um clássico com 7 gols, né, porra? Aí é um clássico. É outro papo. Então foi um resultado muito, muito marcante. Com uma grande imposição técnica, com o Flamengo jogando com pé embaixo o tempo todo, mas isso não vai mais acontecer, provavelmente, porque o calendário não vai deixar. Se o Flamengo tivesse o jogo da Copa do Brasil na quinta-feira com o Cruzeiro, digamos que fosse quinta-feira com o Cruzeiro, eu estou falando Cruzeiro porque o Atlético Mineiro foi quem se classificou, o Flamengo foi eliminado e pegou o Cruzeiro. Em tese, uma bolinha poderia indicar Flamengo e Cruzeiro. Fosse o jogo do Flamengo com o Cruzeiro, em Minas ou no Rio, na quinta, jogou segunda pelo Brasileiro, jogaria a quinta pela Copa do Brasil, o time não seria aquele na segunda-feira, seria um time misto. O time, se fizesse um placar favorável, iria se poupar. O Felipe Luiz ia tirar jogadores que ele pensaria em preservar para o jogo seguinte. Tudo isso foi possível porque o Flamengo teve 5 dias entre a vitória sobre o Internacional pela Libertadores e o próximo jogo, que é contra o Grêmio, 6 dias depois do jogo contra o Vitória. Então isso não vai mais acontecer, porque a CBF mexeu no calendário, agora vai ser jogo em cima do jogo. Então acho pouco provável que se repita uma atuação desse nível com tamanha intensidade por tanto tempo. E por falar nisso, o Varela deu uma entrevista à imprensa uruguaia e disse que quase ficou fora da Copa América por causa do técnico Tite. Ele disse, abre aspas, eu quase fiquei fora da Copa América. Uma das razões é que o outro treinador que estava aqui, no caso Tite, priorizava a defesa, não me deixava passar por fora para deixar mano a mano o nosso ponta. Então tá aí, na opinião do Varela, o estilo do jogo do Tite no Flamengo não o ajudava muito e por conta disso ele quase ficou fora da Copa América. Então, enfim, fica aí esse relato do Varela, que hoje, na minha concepção, é titular absoluto na lateral direita. O Emerson Royal ainda precisa correr muito atrás para conseguir essa titularidade. Por falar em Flamengo, Copa América me lembra jogador internacional. E Obi Mikel, nigeriano, meia, que jogou com Felipe Luiz no Chelsea, inclusive ele é ídolo no Chelsea, ele visitou as estruturas do Flamengo a convite do Felipe Luiz, que é amigo dele, e em entrevista à Flamengo TV ele elogiou demais as estruturas do Flamengo, comparando com a Premier League. Olha isso, abre aspas, foi minha primeira vez aqui,
As instalações são absolutamente fantásticas, parecem da Premier League. O gramado, a estrutura, tudo parece muito, muito bom. Estou muito impressionado. Claro, vim ver o meu velho amigo Felipe Luiz. Joguei com ele no Chelsea. Ele me convidou e eu agradeço muito. Tenho acompanhado o progresso dele como treinador. Joguei com ele, conheço o estilo de jogo dele. Eu assisti ao Flamengo na Copa do Mundo de Clubes, analisei o jogo contra o Chelsea. Foi realmente fantástico ver a forma como o Flamengo jogou. Eles foram ofensivos, todos pensaram que iriam se defender e recuar. Não. Eles foram para o jogo, pressionaram o Chelsea e venceram o jogo. Um futebol ofensivo muito empolgante de assistir. Inclusive, ele revelou que vai estar no Maracanã nesse domingo para ver Flamengo e Grêmio. Nunca estive em um estádio no Brasil, mas vou adorar ir ao jogo porque uma coisa que os torcedores trazem é emoção. Seus torcedores na Copa do Mundo de Clubes faziam muito barulho. Foi muito empolgante ver como eles assistem ao jogo. Então, para mim, seria muito bom estar no estádio e experimentar essa atmosfera. Realmente estou ansioso por isso. Vai ser um grande jogo e espero, claro, que o Flamengo vença. Eu te entendo. Inclusive, eu estarei lá. A família Casagrande estará lá marcando presença no Maracanã. Mais de 64 mil presentes. Com certeza a gente vai ter no Maracanã nesse domingo, que eu espero que seja com vitória. O Flamengo tem tudo para vencer, mas repito, torcedor, você que vai ao Maracanã, não fique achando que será sempre um espetáculo, um show como foi diante do Vitória. Não é todo dia que aquilo acontece. Caso seja uma vitória magra, não vai. Caso não seja uma vitória, porque o Flamengo não vai vencer sempre, não vai. Não adianta vaiar, o Flamengo é o atual líder do Campeonato Brasileiro. Repito, não vai vencer sempre. Mas eu acho que vai vencer nesse domingo, mesmo o Grêmio montando com certeza absoluta uma retranca, porque estamos falando de Mano Menezes. E para furar essa retranca, o Flamengo vai ter à disposição um jogador de seleção brasileira. Samuel Lino foi chamado pelo técnico Carlo Ancelotti nesse sábado para a vaga de Matheus Cunha, que sofreu uma lesão muscular, e o Samuel Lino foi chamado. Para os rivais que estão falando, só está sendo chamado porque joga no Flamengo. Não, ele inclusive já esteve em pré-lista de Dorival Júnior. É um jogador que sempre foi acompanhado. Óbvio, com um bom momento dele no Flamengo, ele começou muito bem a trajetória dele no Flamengo, jogando muita bola. E o Carlo Ancelotti conhece o Samuel Lino de outros carnavais, desde os tempos de futebol espanhol, quando eles se enfrentavam na Espanha. Samuel Lino no Atlético de Madrid, Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid. Então, não é nenhum absurdo ele ser chamado, muito pelo contrário. Falei até com uma amiga minha aqui, a Camila, beijo para ela, que está sempre assistindo aos vídeos aqui. Falei, olha, para ser sincero, eu esperava essa convocação já na primeira lista. Aí veio essa lesão no Matheus Cunha e o Samuel Lino acabou sendo chamado. Falar agora de mercado da bola, porque o Flamengo deu uma aula de negócio para cima do Santos no empréstimo do Vitor Hugo. Mas antes, galera, vou falar sobre o alívio salarial aí que o Flamengo vai ter nas saídas de Lohan, Matheus Gonçalves e Vitor Hugo. Juntando os três jogadores, o Flamengo gastava por mês com salário cerca de R$1 milhão. Ou seja, a saída dos três dá esse alívio na folha do Flamengo, sendo que esses três jogadores nem sequer eram utilizados pelo técnico Felipe Luiz. Sobretudo o Lohan, que estava no Sub-20. Inclusive, o salário do Lohan, se bobear, juntando todo o time do Sub-20, não dá o salário do Lohan. Mas, enfim, não vou entrar em detalhes. Mas é uma informação. Alívio na folha salarial é uma informação. Só que o Michael sozinho recebe praticamente a mesma coisa ou até mais, juntando os três jogadores. Então, por isso que o Flamengo, entre aspas, quer se livrar do jogador, porque o jogador não tem mais espaço por conta da concorrência, né, no setor dele, no setor ofensivo, esquece. Na frente dele tem muita gente, mas muita gente mesmo. Samuel Lino, Cebolinha, o próprio Bruno Henrique, para mim, está na frente dele, jogando como ponta esquerda. O Gonzalo Plata pode jogar ali, o Luiz Araújo pode jogar ali. Com todo respeito, essa foi uma das piores contratações da antiga gestão. E eu avisei que na época não valeria a pena, e não valeu. Tanto é que o jogador não tem mais espaço e tem um custo altíssimo aos cofres do Flamengo. E sobre negociação, essa do Vitor Hugo, para mim, sabe por quê, gente? O Vitor Hugo ele vai ser emprestado até dezembro de 2026. O Flamengo consegue
se livrar, novamente entre aspas, do salário dele, não vai pagar nada e empresta o jogador sem passe fixado. Isso me lembra muito Jean Lucas quando foi para o Santos. O jogador tem tudo para se valorizar no futebol brasileiro, vai jogar onde ele quer, porque ele escolheu o Santos por causa do Neymar, como a gente falou no último vídeo. Ele poderia ir para o Corinthians, ele optou pelo Santos por causa do Neymar. Tem tudo para se valorizar. O estilo de jogo dele, assim, vai agregar bastante ao Santos atualmente, que é uma posição que o Santos precisa de reforço. Então o Flamengo deu uma aula. E nessa negociação, quem esteve responsável no lado do Flamengo foi o BAP. Foi praticamente de presidente para presidente, como a gente costuma dizer na gíria do futebol. Então o Flamengo mandou muito bem nesse empréstimo do Vitor Hugo, sem valor de passe fixado. O Flamengo pode pedir a volta dele caso ele receba uma proposta de venda. Então foi um negócio maravilhoso para o Flamengo. Para o Santos, vai ser usado como vitrine novamente. No bom português é isso. Porque se o jogador se valorizar, volta para o Flamengo. Se o Santos quiser comprar, tem que negociar valor com o Flamengo. Então, o Flamengo fez muito bem. Para finalizar nosso vídeo, galera, ainda não está definido se Jorginho vai para o jogo de amanhã contra o Grêmio ou não. Por quê? Porque o departamento médico está avaliando a situação, mas o jogador pediu para jogar. Falou que entende o corpo dele, que acha que pode jogar, que isso não é nenhum risco. Porém, o departamento médico, através da ciência, dos estudos, vai analisar a situação e vai passar para o técnico Felipe Luiz, para ele, junto com a comissão técnica, bater o martelo se Jorginho será utilizado ou não. Ele pediu para jogar, o que não quer dizer que ele ficará à disposição e que vai jogar. Isso vai ser definido na manhã desse domingo, quando os jogadores se reapresentam lá no Ninho do Urubu e Fala, nação rubro-negra, hoje trago novidades para vocês envolvendo um velho conhecido da torcida, o atacante Gabriel Barbosa, o Gabigol, que neste sábado completou mais um ano de vida e movimentou bastante as redes sociais com suas postagens. O jogador, que atualmente veste a camisa do Cruzeiro, recebeu homenagens de diferentes clubes, incluindo do próprio Cruzeiro e também do Flamengo, seu ex-time onde fez história. Inicialmente, Gabigol repostou a mensagem do clube mineiro que desejava felicidades. O atacante escreveu junto, Cruzeiro Guerreiro, gesto que agradou boa parte da torcida celeste, que interagiu com comentários de apoio e carinho ao camisa 9. Só que algumas horas depois veio a publicação que realmente gerou polêmica. O atacante compartilhou a homenagem do Flamengo e junto acrescentou um trecho do hino rubro-negro, uma vez Flamengo, Flamengo até morrer, acompanhado de coração e emojis. Esse detalhe fez a torcida do Cruzeiro ficar dividida. Muitos consideraram desrespeitoso com o clube atual, afinal Gabigol é um dos principais nomes da equipe e esperavam uma postura mais neutra. Já os flamenguistas reagiram com empolgação, relembrando os números impressionantes do jogador no clube. Foram 6 temporadas vestindo o manto sagrado, 308 partidas disputadas, 161 gols marcados, 13 títulos conquistados, incluindo Libertadores brasileiros e cariocas, além de se tornar o 6º maior artilheiro da história do Flamengo. Por isso, cada gesto ou lembrança do atacante em relação ao Mendo sempre gera grande repercussão nas redes sociais. Vale lembrar que essa não é a primeira vez que Gabigol menciona publicamente o Flamengo, mesmo atuando por outra equipe. Em junho, durante o período de férias, ele esteve no Rio de Janeiro, participou de uma festa e puxou um cântico da torcida rubro-negra dizendo em tom de brincadeira: "Deixa eu só testar um negócio aqui, vamos Flamengo", o que também viralizou na ocasião. Tudo isso mostra que a relação entre Gabigol e Flamengo segue muito forte, que, para boa parte da nação rubro-negra, o atacante sempre será lembrado como um dos maiores ídolos da história recente. Enquanto isso, os torcedores do Cruzeiro vivem esse misto de sentimentos entre apoiar o craque que hoje defende as cores celestes e ao mesmo tempo lidar com as demonstrações públicas de carinho que ele continua demonstrando pelo Flamengo. O que você acha, torcedor? Bateu saudade?